Cidades está de volta. No programa de hoje, eu converso com o deputado Geraldo Pudim e com o diretor de Relações Institucionais da Fundação Ulisses Guimarães, professor Edmar Teixeira. Falamos sobre o município de Campos. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre o setor sucroalcooleiro, mas Campos foi o município que recebia mais repasses dos royalties do petróleo. Com essa queda, esse problema todo que aconteceu da queda do petróleo, Campos foi o município dos mais afetados. Eu queria falar um pouquinho dos impactos disso para a cidade. Olha, a questão de Campos, especificamente, ela não está dissociada de fatores até externos, né? Porque, como a gente falou no bloco anterior, que a sustentação de Campos se deu por décadas em cima do setor sucroalcooleiro, a partir de 1997, que quando começou o ciclo dos royalties do petróleo, que começaram uma curva ascendente, mais uma vez houve um erro, né? Onde lá atrás também não houve uma perspectiva das pessoas entenderem que o ciclo da cana-de-açúcar poderia ele minguar, se esvair, se encerrar ou diminuir. Também aconteceu esse processo com relação aos royalties do petróleo. Para você ter noção, nós chegamos a ter em Campos, salvo engano, 2014 ou 2015, o professor Edmar depois me corrija, 2 bilhões e 400 milhões de reais de orçamento. Desse valor aí, você pode ter certeza de que quase 1,5 milhão é de recursos oriundos de royalties do petróleo. Isso aí fez com que houvesse também um afrouxamento em relação à aplicação desses recursos em políticas sustentáveis. Então, esses fatores externos que a gente fala, são eles. A questão do preço do barril do petróleo associado ao dólar. Então, Campos, como viveu isso, nessa queda agora do preço do barril do petróleo, o que ainda está segurando para não ser pior é o preço do dólar, está em alta, que o preço do dólar para algumas pessoas ruim, né? Para Campos é o que está segurando e reduzindo os impactos da redução dos royalties do petróleo. Agora, isso impacta qualquer tipo de administração que vem nessa tocada. Então, o Rio de Janeiro, especificamente, e as cidades produtoras de petróleo, o estado do Rio e as cidades produtoras de petróleo são os que mais estão sofrendo com isso, tendo que se reajustar, tendo que se readequar, porque, inclusive, sob o ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, você vai fazendo investimentos, você faz uma creche, você aumenta, contrata pessoal, você aumenta custeio. Você faz uma escola, a mesma coisa. Você faz um hospital, a mesma coisa. Então, quando você tem essa queda, os índices constitucionais até eles ficam prejudicados. Então, há de se repensar, que aí, depois o professor Edmar pode até falar melhor do que eu sobre isso, dessa questão de nós estarmos fazendo um planejamento estratégico para as cidades. Que faltou lá atrás, tanto na questão da cana, quanto agora na questão do petróleo. E, professor, em 2014, Campos era o segundo maior PIB industrial do país. Isso fez com que muita gente fosse para Campos atrás de emprego. Inclusive, faltava mão de obra qualificada, teve um boom na cidade. Com essa queda do petróleo, qual o setor que absorveu essa mão de obra ou aconteceu um desemprego muito grande? Como é que está esse panorama hoje lá? O panorama hoje é caótico, na verdade. A falta de emprego é enorme, é alarmante. Nós temos a economia informal atuando fortemente. O mercado absorveu boa parte dessa mão de obra, o comércio absorveu grande parte dessa mão de obra, e nós, na verdade, estamos pagando o preço por não ter planejado lá atrás, porque nós não tivemos uma aplicação desses recursos do petróleo, porque, veja, não é um presente, os royalties do petróleo é um pagamento com uma indenização para você aplicar esse recurso no município, no desenvolvimento do município, como compensação de exploração de uma riqueza natural nossa. Então, isso não foi pensado lá atrás e nós hoje estamos pagando. Por exemplo, você não tem, na realidade, indústrias ou empresas, como, por exemplo, bem próximo de nós, Macaé tem, volto a falar em Macaé, porque está mais próximo de nós, multinacionais, que possam, de fato, abrigar uma mão de obra e dar o recurso do ISS, porque já se falava Campos como paraíso fiscal. Porque para que cobrar impostos se nós temos os royalties que nunca vai acabar? Alguns gestores chegaram a colocar isso assim, divulgar inclusive na imprensa. Não se preocupa, o petróleo nunca vai acabar. E hoje a gente está sofrendo esse impacto aí sobremaneira. Deixa eu fazer uma observação. Quando você se refere à questão do
PIB de Campos, um PIB alto, ele efetivamente ele deu um boom em 2012. Por quê? O petróleo bruto não entrava na cesta para o cálculo do PIB. Então, quando foi em 2012 que ele passou a entrar, houve esse aumento significativo. Agora, esse petróleo bruto, ele corresponde a 82% ou 83% do PIB do que diz respeito à produção. Entendeu? Então, sob o ponto de vista da exportação, ele está contabilizado. Mas, na verdade, é uma bolha que não reflete a realidade. Então, se você retirar o petróleo bruto da cesta para o cálculo do PIB, Campos vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Se você ter noção... Fica uma coisa um pouco irreal. Exatamente. Ano passado, nós reduzimos 5 pontos percentuais no nosso crescimento por conta dessas questões relacionadas aos óleos de petróleo. Aí, quando você fala isso também, há de se corrigir, porque esse boom e essa corrida para lá está muito mais relacionada ao Porto do Açu. Que o Porto do Açu, que é vizinho, ele começou a gerar uma expectativa tão grande nas pessoas. Demandou a mão de obra. Houve uma corrida das pessoas, olha, lá virou um paraíso. E Campos, como é uma cidade colada em Sonhana Barra é uma cidade pequena, não tem para onde expandir, por um lado Paraíba, do outro lado Campos, do outro lado mar. Então as pessoas estão utilizando muito mais Campos do que Sonhana Barra, do que diz respeito a essa. Então essa corrida para Campos foi muito grande. Então existia essa fartura. Hoje, com a diminuição dos royalties de petróleo, outro setor, professor, que está sofrendo muito é o setor da construção civil. Houve um boom imobiliário tão grande ali atrás e hoje houve... Especulação imobiliária. Hoje o setor imobiliário em Campos está praticamente estagnado, porque não se consegue vender imóvel, não se consegue mais, e isso está afetando sobremaneira toda a região. Então, aqui a gente fala, olha, precisa realmente o processo da Fundação Ulisses Guimarães está nos auxiliando nesse contexto de discutir lá em Campos com a sociedade civil organizada, através do professor Edmar, do professor Amaury Cardoso, que é o presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa encontrar a solução. Crise, todos nós já sabemos que nós já temos. Agora, quais são os caminhos, professor Edmar? Professor, inclusive, em novembro do ano passado, Campos recebeu um evento chamado Visão Campos 200, que é justamente para discutir esse planejamento estratégico, inclusive com a participação da sociedade civil, gerando demandas e para ver exatamente o que o deputado falou, solução para os problemas que estão surgindo. Perfeito. O que ocorre é assim, a Fundação Ulisses Guimarães, que trabalha na área de capacitação política, né, e também em planejamentos estratégicos, né, enfim, está lá conosco, está em Campos, e a nossa visão é que a democracia nossa é representativa, não é? Claro. Mas não tem que ser somente representativa, ela tem que ser participativa e colaborativa. Então, na nossa visão, nós precisamos ouvir, sim, a sociedade civil. Nós estamos lá em parceria com as universidades, Campos é um polo universitário, com 17 universidades, quer dizer, muitos projetos dos alunos, os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs, estão nas prateleiras, projetos bons, projetos que podem, de fato, alavancar a nossa região, e nós estamos ouvindo esses especialistas, ouvindo a população. Vamos até aos bairros, fazemos entrevistas, algumas pesquisas com relação aos principais setores. Ou seja, o que mais incomoda a nossa população, para oferecer ao próximo gestor a possibilidade dele elaborar, de fazer, desenvolver um planejamento estratégico com muita propriedade, porque está ouvindo o povo, está ouvindo as instituições especialistas, né, que principalmente na área da mobilidade urbana, né, na área de construção civil, né, na área de infraestrutura, saúde, educação, esporte e cultura, que é uma necessidade. Né? Para você ter uma ideia, só para ilustrar, nós temos lá em Campos o CEPOP, né, que é um Centro Cultural Popular, um sambódromo, né, e que na maior parte do ano ele não tem uma utilização, não tem uma demanda. Nesses encontros nossos, um especialista colocou lá para nós que nós deveríamos levar até Campos eventos nacionais ou até internacionais na área do esporte, porque é uma área que já tem arquibancada, já tem toda uma estrutura que pode, na verdade, receber esses eventos, o que vai alavancar Campos no sentido de trazer o turismo e o negócio propriamente dito, né?
Infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos torcer aí para surgirem boas ideias e bons projetos dessa conversa toda, que é muito importante a sociedade participar também. Eu queria agradecer muito a presença do seu deputado, do professor também. O programa Cidades fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.